Olá. Bom, eu entrevistei Vaguinho Montes. Para quem conhece, quem é carioca, conhece o programa dele na Band Rio. E para quem escuta a Rádio Tupi, também conhece o programa dele. Vaguinho é um cara sensacional, divertido, um excelente comunicador e fala tudo o que ele tem que dizer. Ele não tem papas na língua. E aí é que você vai ver o quanto foi interessante a nossa entrevista. Depois eu quero que você, eu peço a você, não quero não, eu peço a você que você vai lá, se inscreva no canal se você já não se inscreveu, tá? Dá uma hypada e dá uma curtida na nossa entrevista. E espero que já já comece a entrevista que está muito interessante. Você vai gostar e eu tenho certeza disso. Seja bem-vindo, Wagner Montes Filho, a voz do Rio na Band Obrigado. e a voz do Tamo Junto na TV Tupi, na Rádio Ah, Tupi. verdade. Estou ressuscitando a TV Tupi, olha só, hein? Olha, inclusive, meu pai começou na TV Tupi em 74. A vida vai dando voltas, mas a gente para no lugar certo. E você foi justamente seguindo os caminhos. E é verdade, inclusive, Hum, eu também comecei no SBT. Muita gente não sabe, mas eu também comecei no SBT, não foi na Record. hum. Então E a história se repete. a história se repete, mas você começou no SBT fazendo o mesmo programa, o mesmo tipo de programa que você faz. Não, mais ou menos. Na verdade, eu comecei no SBT num programa chamado Carioco. Eu, Hum. na época, como telespectador, eu sentia muita falta de um programa que mostrasse o lado bom das comunidades. Então Aham. eu criei um quadro no Carioco, que é um programa que existia sábado, agora é domingo, onde eu criei esse quadro chamado O Rio que o Rio não conhece. Então eu mostrava figuras emblemáticas, pessoas que faziam a diferença, projetos sociais. Deu super certo, mas o que aconteceu? Foi exatamente na época que meu pai, de fato, precisou de mim. E aí eu acabei saindo, né? Tanto é que eu fui contratado pela Record só um ano depois do falecimento dele, Uhum. E né? você é engraçado, né? Você tem a mesma coisa, que é essa facilidade de lidar com o público, o povo. E esse seu programa, que você fala do Cariocô, quer dizer, você sabe que hoje em dia existem muitas outros programas baseados no que você fez há Sim, muito tempo atrás. é, é verdade, é verdade. Aqui em Ah, São rapaz, Paulo, a olha, Globo tem Paulistando, lá é no Rio. verdade. Eu vou te É. falar, Luiz, eu sou um cara. Quando eu era criança, eu era mais novo, eu não Uhum. entendia, por causa da distância de pai e mãe, o porquê e a forma com que eles me educaram, né? Eu nunca tive nenhum tipo de privilégio. As pessoas olham para mim hoje, bem-sucedido, graças a Deus, de novo, andando num bom carro, etc. As pessoas, infelizmente, a gente sabe que existe muito pré-julgamento. Não que seja demérito nenhum, porque se eu tivesse ganhado Sim. do meu pai, não tem nada de errado. Ótimo. Mas eu fui criado em Marechal Hermes, subúrbio do Rio, até os 21 anos de idade. Eu comecei a trabalhar lavando carro aos 14. Meu pai não me dava moleza nenhuma, meu pai nunca me deu carro. Na verdade, ele me deu um carro até curioso. Quando eu tinha 27 anos, o carro era um carro que eu adorava, só que não funcionava. Eu arrumei, quando ele ficou bom, ele vendeu. E ele não me deu dinheiro do quanto eu gastei, mas tudo bem. Então, assim, na época eu não entendia, né, como um pai rico, famoso, eu ouvia muito pouco, eu tinha que ouvir na rua, pô, você é bastardo, porque você está aí ralando, teu pai está lá, etc. Nunca me foi um problema, nunca usei droga, nunca usei como justificativa para o fracasso, ou seja, fazendo algum tipo de besteira. Eu usei isso como mola propulsora para a vitória e Deus se encarregou de unir a gente. Hoje, eu entendo que foi muito importante isso para mim, para que eu fizesse exatamente isso e desse valor para as coisas que eu dou valor. Na verdade, eu só fiquei com a parte mais fácil. É claro que eu herdei o público do meu pai, né? Mas, assim, se você parar para pensar, tá me vendo? Tá me ouvindo? Tô. Se você parar para pensar, eu fiquei com um lado mais fácil, que é devolver o carinho das pessoas, né? E é só motivo de gratidão isso. Alguém, quando foi que você decidiu? Primeiro, eu gostaria de voltar no tempo. E É, quando foi que seu pai te reconheceu realmente? Você é Wagner Montes Filho. Ele te é. registrou.
Não, me registrou. Não, não, sempre tivemos. Na verdade, inclusive, quando eu nasci, ele fez várias homenagens na rádio, dizendo que nascia o Hum, verdadeiro Wagner Monte, porque o nome dele é Wagner Monte dos Santos, o meu é Wagner Monte só. Então, hum, na verdade, eu sempre fui reconhecido, a gente sempre teve junto, só que era assim, quando eu morava no Rio, ele morava em São Paulo, porque ele fazia programa lá. Quando eu fui para São Paulo, ele veio para o Rio. ah, A mesma coisa, minha mãe de sangue. Minha mãe de sangue aham. era Miss Mundo, Miss Brasil. Então eu morava com os meus avós em Marechal, ela morava em São Paulo, a gente se via menos do que merecíamos, né? Ambos, tanto pai quanto mãe, né? Mas sempre estivemos juntos. Como é a realidade de muita gente que é filho de pais separados, né? Eu me aproximei muito do meu pai aos 21. Foi uma fase complicada, por quê? Porque eu, apesar de eu ser criado longe dele, nós somos muito parecidos. Então, assim, E dois, é, é, dois, complicado isso. dois É. bicudos não se Não se beijam, né? beijam, tem essa Então, assim, história. foi um processo demorado, com apoio total, inclusive, da Sônia Lima, que é minha mãe do coração, ela que nos aproximou, ela que deu essa força, falou, ó, vai, peita, que daqui a pouco vocês estão colados. Tanto é que ele tem várias homenagens nossas na internet, no YouTube, dizendo assim, ele ficou 22 anos afastado, agora ele quer viver em 2 anos que ele não viveu em 22. Moleque grudento, brincava, né? E é muito isso, porque a gente sente Hum, falta, a presença paterna. Você fala assim, com ah, certeza. foram só coisas boas. Por exemplo, ah, hoje eu entendo, hoje eu valorizo. Claro que não, fica mágoa, né? A gente. Só que tem duas formas de viver. Foi o que eu falei, ou mola propulsora para sucesso ou justificativa para fracasso. Me cabia aceitar e entender que, mesmo assim, a minha realidade era muito aquém da realidade de muita gente. Tem gente que o pai sequer vê ou vê com liminar, tem pai que não cumpre com as suas obrigações, ele cumpria. Eu Aham. tinha, eu diferente dele, até falei isso para ele, né? Eu falei, você talvez não sentisse tanta falta, porque eu estava te vendo na TV, pô. Então, né, você acaba ficando ali meio que mais próximo, com ansiedade de ver e tal, mas graças a Deus, eu lidei bem com isso. Sou muito grato à condução, né, a forma como ele conduziu hoje, eu sou muito grato, porque assim, eu posso dizer que eu não sou mais experiente, mas sem sombra de dúvida, eu sou o apresentador mais feliz da TV. Né? Aham. Então, trabalhei de tudo, você pode imaginar, vendendo propaganda, vidro traseiro de táxi, vidro traseiro de ônibus. Eu vendia roupa, eu trabalhei de tudo. Parece até, como é que se fala? Histórico político, né? Mas não é, é verdade. Eu- E eu não Vota em trabalhava lá. mim, vota em mim, que eu conheço o E Luiz, povo. eu não trabalhava com 14 anos porque necessariamente eu precisava. É porque ele disse que eu não me daria um carro. E todo sonho de moleque é ter um carro. Eu falei, então tem que começar agora para poder comprar, né? Porque não é barato. Ah, Então, eu amava dirigir, então eu aproveitava para, com 14 anos, manobrar o carro dos outros no Lava Jato. que história boa, rapaz. É, E como é que se deu essa aproximação? Você com a comunicação. olha, o meu pai ele era muito chucro. O meu irmão é ator, diretor, produtor. Sou suspeito para falar, fala 5 idiomas, é Aham, talentosíssimo. Ele estava na TV e eu estava no bastidor da política. Com 22 anos, quando me aproximei, eu virei subsecretário de Trabalho do Estado, fiz um trabalho incrível. Eu me dei super bem na política. Ele uhum, falava o seguinte, ó, você escolheu o teu lado, teu irmão escolheu o TV, cada um pro teu e vamos embora. aham. Só que o meu irmão, ele gosta de musical, ele gosta de teatro. Lógico que ele gosta de TV, mas a TV é muito mais como sustento, porque de fato a TV paga Claro. muito bem, do É. que, do que paixão. Aí um dia eu cheguei para ele e falei, cara, chamei ele no quarto, falei, Dia, papai vai me achar maluco. Mas, cara, eu queria muito fazer TV. Aí ele, você queria? Falei, queria. Ele falou, então faz. Aí eu fiz um piloto, mostrei pro meu irmão. Meu irmão foi o meu maior incentivador. Ele falou, meu irmão e a Aham. Sônia, minha mãe do coração, falaram o seguinte. Tanto é que o quadro, quando eu consegui no SBT, a Sônia, minha mãe, ela foi lá e ela que produziu os 5 primeiros episódios. Olha, que Ela foi para a legal. rua comigo. Aí eu cheguei, fiz até de sacanagem. Eu cheguei e falei, Uhum. pai, o que você achou? Ele, uma merda. Eu falei assim, ele era muito crítico, né? O jeito dele incentivar você a melhorar era assim. Aí eu Aham. falei, você falou que era o quê?
Aí ele, uma merda. Eu falei assim, minha mãe que produziu, ele tá maravilhoso. Tá maravilhoso. Eu, eu usei a meu favor, eu advoguei a favor, né? Mas aí foi natural, eu me afastei para cuidar dele junto com a minha mãe e com a Uhum, equipe dele, que ajudou muito na época também, ajudaram muito. E aí eu fui, quando ele faleceu, que eu fui bater nas portas para ver qual porta se abriria. E uhum. a Record me botou lá como repórter inicialmente. Eu sabendo que o nome me abriu portas, como sempre abriu, graças a Deus, sou muito grato por Graças a isso. Deus, lógico. É, eu sei que eu pulei à frente de muita gente. Então, o que que me cabia? Tentar usar o espaço que vinha sendo me dado para tratar as pessoas do melhor jeito possível, para trazê-las comigo. Eu não sou hipócrita. A porta abriu, mas se eu não fosse, não é prepotência, mas se eu não fosse bom, eu não estaria. Se não Quantos tivesse filhos abriram, né? competência, não Quantas portas se ficaria. abriram para os filhos, né? É, E é. graças a Deus, por essa. Porque eu acho que fama, dinheiro e poder, Luiz, não muda ninguém. Melhor a quem é bom e pior a quem é ruim. Sustentar personagem é muito difícil. E como eu frequentava a Record há 15 anos, eu era amigo de todo mundo. Então foi fácil essa absorção, sabe? Aham. Eles falaram: Ó, tudo bem, entrou pela janela, mas vamos lá. Aí na época, eu Hum. até brinquei, né? Os produtores lá tentaram me botar meio que numas bolas. Ah, vai lá e faz isso. E aí eu falei, pô, como eu sou filho do Wagner Monte, e eu tenho. Ah, Ó, você pode imaginar, TDAH, dislexia. Eu sou meio acelerado pra caramba, você vê pelas mãos, né? Eu falo com as mãos. Então o que ah. acontece? Eu pensei o seguinte: como é que eu vou fazer diferente? Já sei. Eu não consigo decorar, então eu vou narrar o que eu estou vendo. E você, como jornalista, sabe, o plano sequência é o que de fato faz você diferente. Então, Exatamente. foi uma vantagem minha. Eu falei, cara, quer saber? Eu vou narrar o que eu estou vendo e não vou me preocupar em falar bonito. E eu uso esse bordão hoje. Eu falo, às vezes, quem quer falar bonito, fala sozinho. Tem que fazer o povo te entender. Exatamente. Entendeu? Exatamente. A Porque, pô, linguagem com o público é outra, pô, não é você falar chegar e bonito. falar o seguinte: É. homicídio triplamente qualificado. Dane-se, porra, porque na verdade é o seguinte: vai ficar preso? Não, não vai. Foi preso? Foi. Então foca nisso. Né? Porque Isso a é justiça de bom. fato. A justiça de fato não faz justiça. Vai adiantar saber do que ele foi enquadrado, porra? Não vai ficar. Então, assim, eu acho que o meu diferencial, Luiz, é a naturalidade, né? Eu me divirto fazendo. Você vê meu programa, eu tenho, logicamente, foi uma fase incrível na Record, aprendi demais, a direção, a presidência, eu sou grato eternamente, seu Fabiano Uhum. Freitas, seu Paulo Luzinho, que era o vice-presidente, Marco Nascimento, diretor de jornalismo, porque acreditou em mim, tanto que o que aconteceu foi, eu estava repórter, aí falaram assim, ó, você vai cobrir um apresentador que vai cobrir o Hernani. Eu falei, meu Deus, como assim? Um programa de 2 horas e meia ao vivo, eu nunca tinha feito. O diretor falou: Apaguinho, ó, se estão mandando você fazer, é porque acho que dá. Aí eu lembro que eu Aham. fiz três, o seu Marco Nascimento ri até hoje quando a gente conta. Fiz dois Blocos. treinamentos, dois pilotos. Dois O pilotos. primeiro foi horrível. Aí o Marco Nascimento falou: Nossa, ficou a merda, mas vamos, né? Vamos tentar. No segundo, isso foi segunda na quarta-feira, ele falou: Cara, olha só, perfeito, tá melhorando. Só que a câmera lá andava de lado, no trilho, né? Pô, eu mal Ah, conseguia falar, imagina andar de lado, né? Aí eu aham. andava de lado todo torto, ele, pô, tá parecendo o Siri, cara, mandando de lado, anda reto, pô. Aí na sexta-feira, Luiz, o cara Ah, chegou, o outro apresentador, falou o seguinte, anunciou de supetão. Olha, tô saindo de férias. Eu, meu Deus, não, não, não. Aí toca meu celular, ó, você estreia segunda. Eu falei, pô, mas eu teria um mês para estrear. Como é que eu vou estrear a segunda, gente? Eu vou, né? Aí eu falei, Aham. quer saber de uma coisa? A Eu gente velho da vou. chuva não tem que ter medo da lama. É, Só que olha que meleca que eu fiz. Na hora ah, de eu fazer o programa, eu estava nervoso, eu quis acelerar. Quanto mais você acelerar, mais você tem que falar. Eu parecia Luiz, narrador de futebol. Bom dia, bom dia, bom dia. É o seguinte, olha, vamos com o helicóptero da Record TV, tá sol, tá frio, tá quente. E aí eu penso num cara suando. Sabe aquele suor que vem da nuca e passa pelo ah, voo central? Então, praticamente uma chaminé. Aí ah, foi, a primeiro dia, eu lembro que a audiência dobrou. Aí eu lembro que até falaram, curiosidade. Só que aí a gente tem que mostrar para que a gente veio, né? E é. graças a Deus a audiência foi aumentando, se manteve e eu tive a oportunidade de assumir como titular, né, Uhum. o programa. E de lá para cá, ô Luiz, eu tenho vivido meu sonho todos os dias. Você fala assim, mas Beleza. você se dá bem com o povo.
Cara, a gente está onde a gente está, a gente vive a vida que a gente vive, a gente ganha o que a gente ganha porque o povo abraçou. Assim, o nome disso é gratidão. Quem faz diferente que é babaca. As pessoas têm prazo de validade por causa disso. Aí fala assim: Exatamente. você está no restaurante, nossa, eu estou almoçando, querem tirar foto. Porra, para o que tu está fazendo. Porque se você está nesse restaurante pagando a conta cara, é porque eles te abraçaram. Então, assim, tem coisas que eu não Isso aí. consigo aceitar como justificativo, entende? É isso aí. Tem famoso que acha bom, enfim, eu sou O problema é que radicalmente contra. Você tem que atender o público, não adianta. É ele que te sustenta, é ele que te é vê no isso. Instagram, é ele que te vê na E, 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 televisão. Eu e sabe de uma, sou radicalmente esse- contra. uma coisa? As pessoas. A gente vale a utilidade que a gente tem, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito Exatamente. cuidado. A gente vive num mundo de muita vaidade. Então, assim, por isso que eu falo sempre: a pessoa mudou. Não, não mudou. Ela sempre foi arrogante, agora ela tem mais dinheiro para mostrar. Só isso. Eu Então, acho assim, só que isso. hoje, você ser humilde, ser correto, ser legal, ser bom apresentador ou bom profissional é diferencial. Porra, não era para ser normal. Você está ali sendo pago para dar o seu melhor. Você trata bem as pessoas porque as pessoas te tratam bem. Agora, uma coisa eu falo, eu sou recíproco. É, Hum. as pessoas têm aquela mania de, você é público, você não pode fazer. Meu irmão, é o seguinte, E não pode, o quê, a cara? mesma facilidade que eu tenho de dar beijo na boca, eu tenho de dar um murro. Eu fui criado em Marechal, fui criado no subúrbio. Então não acha que, nossa, eu não vou fazer porque eu sou público. Não, é o seguinte, vai todo mundo para a delegacia e cada um se explica. Só que, graças a Deus, não se faz necessário, porque foi o que você falou. Hum. Quando você faz naturalmente, quando você se diverte, é só energia boa que você espalha. E quando você espalha energia boa volta para você. É inevitável, né? É interessante saber, Wagner, que você é fora das telas exatamente o que você é nas telas. Essa coisa de se manter, isso é muito importante, isso é muito interessante, porque você tem uma chamada, porque eu passei a assistir, porque aqui em casa, mesmo eu estando em São Paulo, eu consigo pegar É, é. a Band do Rio, consigo pegar. E aí eu fui ver, né? Eu E aí, danço. é... a sua interação com o público é uma coisa absurda. É uma coisa Obrigado. absurda. Vindo de você, para mim, é muito importante. É muito bacana ver a sua interação com o público. Então, eu acho que assim, você tem ali uma galera fiel, Graças a Deus. Graças né? a Deus. Que todo dia naquele horário vai lá, te liga para te ver Ah, e isso tem que ouvir, parar. rir. Tem Ah, várias coisas, a gente ri, a gente é isso. fala Se sério, irrita, é. chora, pensa, enfim, são vários fatores da vida real que você leva, que você traz para as câmeras, que isso, cara, Porque, na precisa. verdade, eu costumo enxergar o jornalismo como uma fotografia. Aí você fala assim, como assim? Tem que retratar realidade. Vamos lá. O meu programa ele serve como uma lupa. Eu estou ali para mostrar o que o povo está vivendo. Não adianta eu tentar agradar meia dúzia de cinco ou seis. Eu estou numa linha tênue todo dia entre o sucesso e o cancelamento. Eu costumo dizer, eu brinco, né? Eu não vou falar valor, mas eu gastei um dinheiro na cara para ficar bom, né? Ó, eu comprei dente, eu usei harmonização, faço harmonização, transplantei barba, aliso o cabelo e faço botox. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: eu sou combativo, mas sou Não tem extremamente problema, é vaidoso. tudo seu, você pagou, é seu Exato. mesmo. E comprei os dentes também, foi caro. Aí o que acontece é o seguinte: é o que eu brinco, né? Eu arrisco a dizer que eu sou mais combativo hoje quanto a parada errada. Aham, Nada me faz. Primeiro, afrouxar, porque afrouxar com medo de homem, não, porque se eu tivesse medo de homem, eu não saia de casa. aham. Mas assim, eu me recuso a fazer diferente. Por exemplo, eu olho o espelho para saber se a primeira matéria é de fato uma matéria muito pesada, ao ponto de eu não poder começar o programa brincando. Mas eu não vejo as reportagens para que eu tenha a mesma reação que o público de casa. É. Então, às vezes sai um palavrão, às vezes sai alguma coisa, e a Band, graças a Deus, me dá liberdade para isso, porque entende que, porra, não tem como você não se revoltar. Você vê gente fazendo maldade para bicho, você vê gente que devia estar protegendo, o dever da mãe e do pai é proteger, aí faz maldade, aí você Faz quer maldade. justificar. É.
Não, tadinho, o adolescente sem oportunidade matou uma senhora na hora de puxar o cordão de ouro. Ah, mas o que merece o adolescente? Pô, tá de sacanagem, tem uma lei que o protege. Mas se você parar para pensar o que ele merece, merece uma coça, merece tomar Merece. na caroçada. Aí você fala É, assim, ah, pô, não está incentivando. Não estou incentivando. Uma coisa é o que merece. Toda ação tem uma reação, toda causa tem uma consequência. Vale a pena? Não, não certeza. vale. Então deixa para a justiça. Mas enquanto as pessoas tentarem passar a mão na cabeça e justificar o errado, as leis não mudam e as coisas ruins continuam acontecendo. No final das contas, você que paga. Porque é muito fácil você não pensar assim quando está longe. Vamos lá, você fala de Quando não preconceito. te atinge, né? Quando você fala de preconceito, aí você vê, né? Falamos de preconceito. Quantas milhares de mensagens o Vinícius Júnior ganhou quando ele sofreu aquele preconceito? Pô, Aham, legal, é válido. Mas, pô, às vezes aham. você vê seu vizinho passando e fecha os olhos. Que... Ué, É, é. então quer dizer que é o seguinte: a partir do momento que você fecha os olhos, você vê uma coisa e não toma partido, você é conivente. Então é o seguinte: não adianta você querer se pronunciar apenas onde você vai ter visibilidade. Isso é pessoa interesseira aproveitadora. Então não adianta. É o que eu falo sempre. Se você não concorda com o meu jeito de falar de vagabundo, vem ao vivo comigo e debate. Porque é fácil você falar de defesa da vida. Mas espera aí, defesa da vida de quem? A gente tem que prezar É. pela vida das pessoas que escolheram seguir o caminho que é o normal, que é trabalhável, bem dando certo. Agora, o policial, quando mata, é um absurdo. Porque a arma, quando morre, é porque ele escolheu a profissão. Ah, tá. E o bandido, quando escolhe ser bandido, morre, ele é um coitado sem oportunidade. Ah, esquece, né? Exatamente. Aí entra os direitos humanos, Só entra que, tudo. só que eles Fica... tentam comparar uma coisa que é a É, autoridade de Estado com alguém que é, não devia estar portando uma arma de fogo. Não tem exatamente. comparação. Não tem nenhum defensólogo que vai me fazer provar que é normal você ter medo de sair de casa com um relógio, ou você ter horário para sair de casa. É, porque Ah, geralmente as pessoas que saem de casa com relógio e com anéis de ouro, enfim, estão dentro sim, dos seus carros com ar refrigerado, com motorista blindado. blindado E e que, não sabe e que, nada. Aí vão sempre não, sair em defesa de outras coisas. e que E bom que você tem condição de ter um carro blindado. Só que é o é seguinte: ótimo, maravilha. 90% da população não tem. É, mas não fala o que. Agora, o que eu acho, não fala o que você não sabe. Eu moro num lugar bom, muito bom, aqui em São Paulo. Aqui não acontece, não É acontece isso. assaltos e tudo. Mas ao redor do meu bairro É acontece, cara. isso. Ô, Então, Luiz, é difícil você ver isso, sabe? É Luiz, difícil. como é que a gente não vai ser grato, Luiz? Se você olhar para o teu lado, se você parar se você abrir um pouco mais o coração, Uhum, as pessoas na rua, são duas situações, tá? Pessoas em situação de rua. Separa o joio do trigo. Tem gente que se uhum, aproveita e é vagabundo, tem gente que precisa de ajuda. Se você parar uhum. num sinal, a gente consegue ter uma noção da situação no momento. Se é uma pessoa que está ali batalhando, está cada vez mais difícil, mas ainda dá para prestar atenção. Se você olhar, se você abrir o vidro, se você tiver com o vidro aberto e dar um bom dia, você pode mudar o dia dessa pessoa, a vida dessa pessoa. O que acontece? As pessoas, se olharem para o lado, vão ver que tem pessoas implorando para ter 1% do que a gente tem para viver o básico. Pô, como é que a gente não vai ser grato? Como é que a gente não vai ajudar? Como é que a gente não vai... As pessoas, quando você ajuda, falam assim: Deus te abençoe. Porra, mas elas têm que entender quando a gente, lógico, aceita, recebe, agradece, mas eu vejo diferente, que eu estou ajudando, e não necessariamente eu tenho que postar porque eu acho isso um absurdo. Eu estou É. ajudando, seja com um sorriso ou com um bom dia, eu estou ajudando. Peraí, que está vindo, tem ligação entrando aqui, eu vou tirar aqui, peraí. Eu estou ajudando. Opa, voltou? Oi, Aí, voltou. uhum, Desculpa, eu estou ajudando exatamente porque Deus já me abençoa. É uma forma que eu tenho de devolver, claro. entende? Claro. Tudo faz parte de um ciclo. Às vezes você ajuda uma pessoa aqui, teu carro quebra ali, para alguém para te ajudar, você tem que entender, isso eu não estou falando de religião, estou falando de fé, você tem que entender que pode ser uma reação da tua atitude. Você ajudou, alguém te enxergou e parou para te ajudar. Eu acho que o universo conspira, né? É O isso. universo conspira a nosso favor, está sempre aí, e você tem o livre-arbítrio. Ou você faz, Exato. me desculpe a palavra, ou você faz merda, ou você não faz, cara. Perfeito, Não, perfeito. não existe uma desculpa para você fazer uma bobagem, cara. É isso. É o certo e o errado. Não É tem o meio certo certo e e o meio errado. errado. É isso.
não querendo ser maniqueísta, mas é realmente é o certo Sim, ou o errado. sim, E não sim, tem. sim. Agora eu queria saber, você tem muita, muitas ameaças via DM? Ô, Como é ô, ô, que é ô, Luiz, isso? quem fala que tem, aí Aham, fica o pé da vida comigo. Quem aham, fala que tem é caô. Quer aham, aparecer, quer fingir que é super-herói. Não, não aham. tem. Os que fizeram graça, eu respondo. Lembra da parte que eu digo do politicamente correto comigo não existe? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Pô, gastei um dinheiro na cara. Aí tirei uma foto, iluminação bonita no carro, o carro parado, o cara, cadê o cinto? Eu falei, tá na sua bunda. Aí o cara, que isso? Aí eu botei, desculpa o termo, eu botei assim, hashtag carro parado. Porra, não enche o saco, a lei tá dizendo que eu tenho que sair com o carro. Quando eu sair com o carro, tem que estar com cinto, pô. Então, assim, eu acho que por eu ser assim, as pessoas não mandam, sabe? Teve um Aham, vagabundo que uma vez mandou uma foto apontando fuzil para televisão, no meu programa na TV. Aí eu aham, virei no dia seguinte, lógico, eu não ando de segurança, mas uhum, eu treino, eu tenho porte de arma, eu gosto de problemas, sabe? Assim, se tiver que resolver, aham. resolvo eu. Mas o que que acontece? Peraí. Mas o que que acontece? Pô, todo mundo ligando nessa hora, sacanagem. Aí o É, que que acontece? hum, Primeiro que Deus protege. Segundo, você quer a paz e se prepara para a guerra. Para fazer o que eu faço, eu tenho que estar preparado. Aí o cara mandou isso, achou que eu fosse ficar bolado. Logicamente, a gente tem nosso sistema de informação, descobre quem é o cara. Mas aí eu aham. virei no ar e falei, ó, fiquei muito chateado com a foto que eu recebi. Muito chateado, mas aí a equipe gritava no ouvido, né, no ponto. Tá com medo? Eu falei, não, não estou com medo, não. Eu gasto um dinheiro na cara, o cara me aponta o fuzil, eu saio na foto falando. Então eu falei o seguinte, eu vou parar de novo na câmera, você do fuzil, pode tirar foto. Aí parei na câmera e assim, ó. Luiz, eu posso te falar? Quando Ah, você fala a verdade, quem fala a verdade fala uma vez. Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Sabe uma coisa? Até vagabundo respeita. Você sabe que vagabundo não gosta? Vagabundo não gosta de covardia. Se ele errou, eu falar, ó, pega e mata, é uma coisa. Se ele tá quieto e eu, para parecer inteligente, estou falando da Zona Oeste, resolvo falar de um bandido da Zona Norte, o cara vai falar, pô, tá comentando o meu nome por quê? Isso é conhecimento de pista. O fato de eu ter sido criado no subúrbio até 20 anos de idade, eu conheci uma porrada de vagabundo. Eu frequentei aham. comunidade durante 12 anos representando meu pai. E eles também Então, fazem assim, parte da sua audiência, né? exatamente. Então, assim, eu lembro de uma cena, meu pai, quando era. Meu pai, tudo bem, meu amor? Meu pai, quando ele estava no ar, um cara foi preso, aí o cara chegou e falou assim: eu não vou entrar na viatura antes do Wagner Monte me escrachar. Então, assim, eu acho que isso também é herança, tá? Eu defendo a polícia única e exclusivamente porque é o que eu acredito. Né? Eu acho que a gente tem que resgatar aquilo. Antigamente, as crianças tinham o Tem sonho que de serem resgatar a policiais. dignidade deles, Não, porque, eles tinham que ser, coitado, vamos lá, eles tinham o sonho de serem policiais, bombeiros. Ah, mas tem vagabundo. Tem vagabundo na TV, tem vagabundo na polícia, tem vagabundo na política, tudo quanto é ponto. Né? lugar. O que que eu É, acho? Eu falo o seguinte: o bandido que está na polícia, o polícia ligado a vagabundo, é tão vagabundo quanto. Por quê? é. Devia estar honrando a farda que veste. Esse eu não passo a mão. Tem que cortar na própria carne. Tudo isso eu falo. Mas a boa polícia, porra, se você entender que a demanda é infinitamente maior do que o efetivo, eles ganham uma merreca. Aí você diz o seguinte: vamos lá, você entraria na favela para trocar tiro, recebendo o salário que eles recebem? Não. Então não enche o saco. É, Então começa a olhar pelo outro lado. São pessoas, pais de família, né, que estão ali dando a vida verdade. pela. Se a polícia jogar é ruim, mas se a polícia jogar a toalha, a gente está perdido. Se a polícia agindo como está agindo, o Rio de Janeiro tem 65% do seu território tomado, imagina se eles jogassem a toalha. O nome Verdade. disso é valorização, e não adianta querer só valorizar batendo nas costas. É, Então, e os graças a caras Deus, trabalham, às vezes, debaixo de muita crítica, de muita sim, coisa, e, sim, enfim, a gente não passa o que esses caras passam, né? sim. E se você parar para pensar, ô Luiz, independentemente do que a pessoa defenda, tá? Eu estou dizendo que todo mundo tem o direito de se defender, tá? Mas quando eu falo de bandido, se você parar e você está passando por uma. Você presencia uma situação, vou dar um exemplo. Eu levo uma matéria quando uma senhora foi arrastada 400 metros pelo cinto de segurança do carro por criminosos. Queriam levar o carro dela, ela morreu. Eu vi isso. A minha vontade é o seguinte: é botar, né, todos que justificam o erro numa sala e falar o seguinte: fecha os olhos, é a sua mãe. Não é possível que você vai dar a mesma justificativa.
Mas sabe o que é isso? Empatia. As pessoas defendem aquilo o que vai te dar retorno, sabe? Para mim, pensando no mundo que a gente está vivendo, nessa fase de mimimi, seria maravilhoso eu seguir a onda, falar, ó, não, realmente, precisa de uma segunda chance. Não, irmão, quando ele vai preso, a gente que sustenta na cadeia. A polícia, vamos lá, num país onde o policial está trocando tiro com o criminoso. O criminoso, entendendo a fase que está vivendo, ele dá 50 tiros no policial, sabe que errou. O policial, bem preparado, dá 5, acertou um, sabendo que vai morrer, ele joga a arma e fala: parei, cansei. E detalhe, só que se um daqueles 50 tivessem acertado o policial, ia ter gente para falar que escolheu a profissão. Ou seja, é como se numa porrada entre Anderson Silva e um americano ou qualquer outro lutador, ele cansasse e faz assim, não, agora eu parei. E a luta vai parar? Não, não vai parar, meu irmão, não vai Quero parar, vai brincar tomar mais não. porrada. É, porque, vou dar um exemplo, olha que delicado é. Atirador de elite. Vamos lá, o cara vê na luneta, olha, o criminoso está armado, está atirando para cima da equipe. Ele, com a câmera, ele diz o seguinte: criminoso identificado, portando fuzil, vou atirar. Por quê? Porque ele tem que provar que está agindo na legalidade. Você sabia, Luiz, que se a bala acerta ele, vai um outro criminoso, tira o fuzil da mão dele e joga uma carteira de trabalho, o policial acaba com a carreira dele. Pois Aí eu é. te pergunto, se você está atirando numa distância de 200 metros, numa área conflagrada, como é que você vai chegar rápido no corpo do cara para provar que aquele cara estava armado? Não prova. Aí Em é, prova. é- aí falam o seguinte: nossa, mas o povo, você vê, eu tenho esse cuidado. Eu sou um dos únicos que fala o seguinte: começa a matéria. Morador baleado em operação policial. Pera. Faz uma investigação, uma perícia imparcial e descobre de onde partiu. Porque eu nunca vi morador dizer que foi o vagabundo que atirou. Aí você fala assim: o morador é conivente? Não, ele é convivente. Tem aquele que verdadeiramente apoia o criminoso, que é minoria, e a sua grande maioria não apoia. Só que, como é que vai lutar contra? Se o Estado não consegue, como é que o morador vai falar: não foi o criminoso? A polícia vai entrar e vai sair, o morador vai sofrer retaliação. Só que se você não enxergar por esse ângulo e proteger o morador, não, eu vou criticar, porque o morador então está apoiando. Não, não está apoiando. Às vezes ele é obrigado a apoiar, dar guarida para vagabundo, é botar o vagabundo dentro de casa. Ele vai bater, o bandido vai bater na porta e vai falar assim: não, não vou abrir, não. Não é. A polícia está indo, eu venho aqui te pegar. Sabe qual é o nome disso? É empatia, cara. É querer fazer a diferença, é usar a profissão que a gente tem para fazer a diferença. Entende? Porque se Com você certeza. for simplesmente um mero leitor de TP e você for frio, a inteligência artificial vai te lamber. Com certeza. Você teve um cargo político, você foi Sim, secretário. sim. Você pensou nesse momento, ou já pensou em algum momento da sua vida, se candidatar a. Rapaz, se eu te contar que eu me candidatei em 2012, eu não era nada, eu só era filho do Wagner Moura. Eu tive Aham. 28 mil, 26 mil votos. Eu tive mais votos do que 28. Não, eu tive mais votos, eu fui o 28º mais votado de 1.800 candidatos. Eu estava no único partido que eu não podia estar. Adivinha qual? Record, acredita? O PRB. Só que acontece, Deus sabe de todas as coisas. Se eu tivesse ganho a eleição, talvez eu nunca tivesse ido para a TV. Exato, Porque você exato. se acomoda, sabe? É, Se você perguntar é. para mim assim, você tem vontade hoje? Eu quero tudo que é para ser meu. Ou seja, tudo que me for oferecido. Quando eu falo oferecido, é o seguinte: se eu tiver ali força para fazer mais do que eu faço hoje, para devolver o que eu tenho recebido do povo, eu vou fazer. Não me oponho e também nunca vou dizer nunca. Agora vamos lá. Eu vou seguir um caminho diferente. Então a galera vai ter que meio que me aturar. Aí fala assim: nossa, Vaguinho, mas já é um mundo diferente. Diferente o quê, pô? Eu bato em político, do presidente até o candidato. Não é Todo dia na diferente TV. nada. Todo dia na TV. Tu acha que eu estou preocupado com meia dúzia de 5 você que vai fazer uma guerra? Se fizer uma guerra, chuva que molha o caixão, molha o carregador, né? É. Não tem esse Agora, negócio. eu acho também, aqui, que a sua contribuição para a sociedade, como apresentador, como repórter, jornalista, enfim, é muito maior. Sim, O político infinitamente hoje está maior. muito travado, o político do Brasil inteiro, seja do Sim, sim, vereador sim. a Brasília. O Sim, político sim. hoje não faz nada, nada. Mas uma coisa eu aprendi com meu pai, e que é horrível de dizer, mas é uma realidade
eu não estou aqui para pintar o de bonzinho. Vamos lá, sejamos sinceros. O que me faria diferente na política se eu tivesse que, de fato, escolher esse caminho? A gente vale o mal que a gente pode fazer. Eu quero dizer o seguinte: Exatamente. a força que eu vou ter na política não é pela política, é pela TV, que foi o que meu pai fez. Então, assim, é uma situação diferente dos outros. Primeiro, não dependo financeiramente, né? E apagar aqui ficou até mais bonito. Aham, Não dependo financeiramente de política. E quando eu falo o seguinte, o que você faria? Talvez uhum, muito por segurança, que é, aham, é a bandeira que eu defendo. É aham. cobrar de uma forma diferente. Porque na TV, eu cobro. Se o cara desligar a televisão, ele tá pouco se lixando. Tipo assim, a autoridade que tem que fazer não vai ficar me assistindo. Exato, Eu consigo mobilizar o povo e manter o povo informado sem parecer idiota para lutar numa luta juntos. Agora, exato. o poder para fazer alguma coisa pela polícia, que automaticamente eu estou fazendo pelo povo, seria na política. Por isso que eu estou falando. Eu não descarto, pelo contrário. Eu gosto, como eu te falei, eu gosto de problema. Né? Então, assim, Aham. é, Não, é, é, mas fica dando problema por enquanto, fica dando problema na na TV, TV. lógico. Na Não, TV e mas na rádio. Então tá não. bom. E outra, porra, rapaz, eu não tenho. Eu hoje, graças a Deus. Cara, eu saio de casa às 6h30 da manhã, volto às 10h30 da noite. Por quê? Porque eu tenho também meus clientes eu sou garoto propaganda, então, entre a TV e a rádio, eu gravo. Então, assim, eu fico numa loucura absurda. Eu só estou dizendo o seguinte: a missão que me for dada, eu vou cumprir, independentemente de qualquer coisa. Eu não imaginava estar onde eu estou, eu não imaginava estar na melhor rádio, eu não imaginava estar numa TV Então, assim, o que eu quero dizer é eu sou grato pra caramba todos os dias. Então, assim, eu não tenho medo de missão nenhuma. Bacana. Tanto é Ali que eu, você é um cara sensacional. Não, não, não imaginava. Que entrevista poxa, boa. poxa, muito Que, obrigado. que bate-papo gostoso que a gente está falando de vida, da vida real. Isso é tão importante que a gente mostre também por aqui, né, pelo Instagram, enfim, a vida real, É isso. postando só as coisas que embelezam o mundo, porque o mundo é meio feio. É, Tem seu é. lado, mas o mundo é meio feio, se a gente for se É, e, aprofundar, e né? a gente tem esse negócio, né? Porque eu tô na TV todo dia mostrando a tristeza do povo. Aí o que eu tento fazer? Eu não posso tampar o sol com a peneira. Eu não posso deixar de mostrar. Eu tento levar um pouco de alegria. Por exemplo, eu falei, né, que quem fala, eu não tenho que parecer inteligente, mas não, eu crio um vocabulário meu. Às vezes sai uma palavra que nem existe, mas se você parar para pensar, na hora faz até sentido. Por quê? Porque quando Você é você é muito assim, esperto, isso sim. porque quando você é assim, meio Aham. doido, às vezes a gente erra. E você tem aquele negócio, você vai pirar, Uhum. ou você vai levar na brincadeira. Como eu sou assim, às vezes eu erro, eu me sacaneio e as pessoas acham Aham. até que é brincadeira. Foi brincadeira, mas eu errei. Mas, por exemplo, você vê uma porrada de coleguinha, sabe, Aham. criticando o profissional, criticando o repórter. Ai, vamos lá, vamos ser sinceros. Ai, teve um roubo na Zona Sul. Ah, roubo? Tem emprego da força e arma de fogo é furto. Porra, não enche o saco, levaram a moto, cacete. É a O que eu mesma falei roubo, o que coisa. eu falei furto, levaram a moto, não levaram a moto. Então, Levaram, assim, roubou, porra. quer ver outra coisa? Você acha mesmo que o favelado, que é a palavra que sempre existiu, vai estar É, preocupado se tu fala favela ou comunidade? é. Desculpa, irmão. O cara quer que você não fale bonito, ele quer que você olhe para ele e fale, Fala a irmão, o que a verdade. gente pode fazer para melhorar? Sabe? Bota uma lente ali e fala, cara, esse é o. Por exemplo, eu sou quem mais falo para pegar vagabundo. Fala É. vagabundo bom é vagabundo morto, mas é uma espécie de metáfora, não estou incentivando nada. Eu, num filme, você pode torcer pro bonzinho e pro vilão. Hoje tem gente torcendo pra caramba pra vilão. Eu continuo torcendo pelo mocinho. Só que eu dei uma matéria essa semana de um garoto que foi pego roubando. Ô Luiz, a matéria rolando, até então. Que matéria? Seria o meu comentário, que eu tô vendo ali, Hum. né? Aí, menos dois na rua, não sei. Cara, me entra a mãe Hum. aos prantos, pedindo perdão. Por que você fez isso, meu filho? Me perdoem, polícia, me perdoem, meu povo, Cara, Que... aquilo que eu te falei do conivente e convivente, eu aprendi isso com o Hernani Aham. Alves, apresentador da Record. Esse cara é um Aham. gênio também. Aí você para, É. aí eu virei e falei assim, cara, pelo amor de Deus, para o resto.
Esquece o resto da matéria, esquece prisão, esquece tudo. Olha a dor da mãe. Quantas mães passam por isso tentando tirar seus filhos do tráfico? Vamos lá, o fato de você querer vagabundo preso ou morto não pode anular, não pode tentar. O Você não fato de pode que ele fechar. tem uma mãe. Ele tem uma mãe, ele tem uma família, ele tem um pai, não necessariamente tem família que bate no peito e fala: ó, meu filho foi fazer plantão. Porra, quem faz plantão é médico, técnico de enfermagem, porteiro. Vagabundo não faz plantão. Agora, aquelas outras famílias que, caramba, e outra, até quando o vagabundo escolhe ser vagabundo e morre, e aí aparece uma imagem da mãe chorando, eu falo: para aí. É. Vamos respeitar a família, porque é o seguinte: nenhuma mãe cria filho para ser bandido. Por mais que no final ela acabe apoiando, ninguém está preparado para perder, porque não é a lei natural da coisa. A mãe enterrar o Não filho. é, exatamente. Aí você fala assim, Vaguinho, e aí? Você está se contradizendo ou não? Tem uma porrada de apresentador que fica em cima do muro. A única diferença é que me cabe o seguinte: vamos lá, entrou uma matéria. Ai, é execução ou foi tentativa de assalto? Peraí. Quais são as possibilidades? Execução, tentativa de assalto, latrocínio, bababá. O que eu tento fazer, ô Luiz, é mostrar tudo e que você que está assistindo pense o que você acha que é certo, o que não é. Porque me Retiro cabe melhor para informar. você. Pense o que você tem que pensar, cada um. É, Cada um tem o direito de pensar como quiser, exatamente. exatamente, Aí, exatamente. aí teve um cara que uma vez mandou, né? Eu não lembro quem foi que falou isso, mas eu peguei essa frase, eu me escangalei de rir. Alguém Hum. criticou algum apresentador e o apresentador, aí ele virou e falou assim: quer saber de uma coisa? Não gostou do que eu falei? Não, porra, então constrói um programa para você e fala o que tu quiser, não enche teu saco. Então, assim, só que, ô Luiz, até mesmo desde quando eu entrei, pelos trejeitos e por eu ser parecido com meu pai, cara, Aham. nunca foi uma preocupação ser comparado. Eu tenho muito orgulho de ser filho de quem sou e dar continuidade ao legado que ele me deixou. Aham. Eu fiz uma escolha. Meu caminho mais fácil era Wagner Montes. Meu nome é esse. Eu criei Aham. Vaguinho, porque até os 21 anos de idade, quando eu não tinha absolutamente nada para oferecer, eu era amado e chamado de Vaguinho. Eu falei, então, se tiverem que gostar de mim, vai ser Vaguinho. Eu falo, fala comigo, bebê, que é a mesma frase do Gustavo Lima, e eu fui, entre uns e outros, ó, Hum. como é que o jornalista fala isso? Porra, não enche o saco, a minha credibilidade está no que eu defendo, não no que eu brinco ou A falo. credibilidade não está nisso, está no que você Sabe? Você defende, acha que se no seu você texto, na sua matéria, porra, está Não, em você vai tudo. ficar todo posudo achando que isso vai te dar É. credibilidade, você abre a boca e fala merda, tá de sacanagem. Então, É. assim, eu me divirto, eu procuro curtir. Então, assim, é isso, sabe? Eu podia ter seguido o caminho mais fácil, sou filho do Wagner Montes, mas construí, graças a Deus, em 5 anos, 4 anos e pouco, né, a minha própria personalidade tem dado certo. Na rua, ou é vaguinho ou é bebê. Eu vou reclamar disso, Luiz. Pô, nossa, aí o cara virou para mim e falou assim: mas você com 60 anos vai ser chamado de bebê? Eu falei: peraí, o garotinho do esporte é É. chamado de garotinho, ele tem 60 e poucos anos e continua fazendo sucesso Até hoje, absurdo. até hoje. Então, é isso, as pessoas. Olha, eu não estou falando de religião porque assim, eu tenho ligação muito direta com Deus. Eu não frequento igreja, gostaria até de Eu frequentar mais. também. Mas sabe de uma coisa, Luiz? O livro que pintam ser o certo a ser seguido, como se todo mundo, se tivesse se as regras fossem seguidas, nós não teríamos terapeutas, né, não teria gente em depressão. Se existisse um livro que verdadeiramente doutrinasse todo mundo, ou que direcionasse todo mundo a ponto de a gente não errar, o único livro mais próximo disso é a Bíblia, e muitas das vezes interpretado como lhe convém para quem está falando, né, para quem Sim, está é. pregando, né, É. eles não respeitam, eles não seguem. Então, cara, defende o que você acredita, que você vai dormir com a consciência tranquila, sabe? Então, assim, é só o que eu procuro fazer. Eu me divirto e defendo o que eu realmente acredito. Que vão falar ou deixar de falar, é o que eu te falei. Eles evitam até falar porque eu respondo. Se eu te contar um segredo aqui para os teus telespectadores, rapaz, nudes, eu recebi 4 na vida. 3 de homem. Aí todos viraram meus amigos, que eu virei e falei, nossa, que bunda bonita. Não gosto muito assim, pô, respeito e tal. Aí o cara falou assim, Wagner, tu respondeu. Eu falei, mas tu tem uma bunda bonita mesmo? Não é? Vou falar o quê? Sabe o que é isso? É verdade, cara. Por que eu não vou responder? Eu respondo todas as mensagens, eu procuro responder, quem me segue sabe. Por áudio, que é para Aham. ver que sou eu. Eu Aham. respondo. Agora eu me perdi um pouco, porque eu não estou conseguindo acompanhar, graças a Deus. Mas assim, eu Aham. respondo. Eu não vou responder, igual quando me criticam. O cara chegou e falou assim: enquanto você estiver falando isso, eu estarei na luta em defesa do sem oportunidade.
Eu falei, maravilha, tá feito o convite. Vem no meu programa aqui, a gente debate. Vamos conversar. Ei, Vaguinho, vem cá, vou te falar uma coisa. Tem plateia lá no seu programa? Pô, meu sonho. Não, não tem ainda não, mas Caramba, eu quero, quando eu for ao Rio, eu quero ir lá ver. eu vou te falar, eu Agora, sonho. O meu pai tinha, mas em off, depois eu vou te contar uma coisa que aconteceu, você vai se escangalhar de rir. Mas o dia que a gente vai tomar um café com a Samanta, aí ah, você vai dar, eu vou te contar essa história, você não vai acreditar o que ele fez. pois é, porque eu também não posso ir, não, porque eu sou de dar gargalhada alto, né? E Ué, aí, mas isso aí é o que faz o negócio funcionar, né? Não, aí você e pode outra. me, você pode me contratar como um claquete sua, porque eu dou gargalhada alto. Meu Ah, mas querido, olha, você não imagina olha, o prazer que foi te prazer foi todo meu. conhecer, tá? Quero te encontrar pessoalmente para a E gente vai rir. ser um prazer, vai ser um Claro, você é prazer. um cara espetacular, um Quando eu estiver em comunicador. São Paulo, eu vou te ligar, eu vou pegar a gente vai se Com falando. certeza, pega com a Pede pra Samanta Samanta. me mandar teu telefone. Tá, com certeza, com certeza. Vamos rir um pouquinho, vamos conversar um Vamos, vou te contar pouquinho. essa do meu pai, você vai entender, você vai falar, caraca, Tá ótimo. E agora está marcada uma entrevista por ano, hein? Por favor. vai ser uma honra. Olha, muito obrigado, um beijo no seu coração, um beijo para todos os Para seus você também, telespectadores. querido. E, cara, muito obrigado pela honra de estar aí com vocês na capa. Pô, nem se fala. Eu que É bom que foi o que agradeço. eu falei, vai amenizando meu coração com o que eu gastei na carinha. Eu que agradeço. Beijo. Tchau, fica com Tchau, Deus. beijão. Amém. Deus te abençoe.